Esse vídeo, eu estou fazendo ele, mas para a gente ver como que se faz, de forma bem básica, o estudo de um eixo, né, e de áreas alagadas e embarramentos, né. Então, por exemplo, se eu venho aqui, deixa eu ver se minha internet está ligada, se eu venho aqui, ó, e venho no IBGE, portal dos mapas, né. Dentro de portal dos mapas, eu venho aqui, só um segundo, eu venho aqui em extensão, JPG, folhas topográficas, 1/50.000, e vamos pegar, por exemplo, aqui Campinas, tá? Vem aqui em Campinas. Campinas. Eu vou salvar Campinas como, né? Clicar aqui e vou salvar essa figura aqui, ó. Salvar a imagem. Vou colocar aqui Campinas. Salvar numa pastinha aqui que eu uso. Projetos planimétricos, Campinas. Tá? Tá salvo. Então, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui no Civil 3D, venho em Insert, na segunda abinha depois de Home, Attach, e Atachar, e venho aqui, ó, vou procurar a pastinha que eu salvei a carta de 1/50.000 do IBGE do município de Campinas. Então, tá aqui, selecionei ela, dou um OK nessa janelinha que aparece, vou escolher um lugar, clico e dou Enter. Olha lá, ó. Ficou bem pequenininha. Está aqui. Lógico que não veio numa escala pré-definida. Então, eu venho aqui, ó, eu pego, tá vendo que cada quadrícula tem 2 por 2 quilômetros. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou deixar, deixa eu ver se a linha está vermelha, e não está branca, vai confundir com o mapa. Então, eu vou fazer o seguinte, OP, Options, eu venho aqui em Color, Crosshairs, eu vou colocar vermelho também, para... Um segundo. O cursor está vermelho. E eu vou... Nem vou criar uma layer, mas só vou colocar aqui vermelho para a gente poder visualizar o que eu estou escrevendo em cima do mapa. Ok? Só para eu conseguir enxergar. Senão o default dele é branco, a linha, eu não consigo. Então, eu vou pegar aqui em cima, ó, L de line, e eu vou bem em cima do pixel 7.558, 7.458, né? E vou até no 7.460. Então, o que acontece? Eu marquei aqui, ó, a distância entre uma coordenada 7.458 quilômetros e 7.460 quilômetros. Então, aqui do lado eu vou fazer o seguinte, line, vou clicar aqui no ortogonal e vou fazer o quê? Fazer uma linha de 2.000 metros, tá? Essa linha de 2.000 metros. Com essa linha de 2.000 metros, vou ver se ela ficou muito... L, 2, opa, 2.000. Olha lá. Na verdade, o traço ficou muito grande perto do mapa, mas vamos lá.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui AL, de align, para alinhar isso daí. AL, AL, de align. E aí eu vou selecionar o quê? Eu vou selecionar tudo. Vou selecionar tanto o objeto, os dois traços, como a figura. E aí, eu vou dar um Enter. Eu vou marcar aqui o primeiro ponto em cima do alinhamento que eu fiz, com esse primeiro ponto. E vou marcar esse ponto aqui de baixo, com outro ponto lá embaixo. Yes. Pronto. Agora, ó, se eu medir esse comprimento, ele vai ter o quê? 2.000 metros. Tá? Então, eu acertei a escala aqui dessa forma. Que agora é 1 para 1, né? Aqui, se for medir uma área que eu precisar, ela vai ter uma ordem de grandeza legal. Então, por exemplo, né? Como é que a gente faz se a gente for fazer, por exemplo, a construção do eixo de uma rodovia, né? Como é que a gente faz isso daí? Primeira coisa é entender o seguinte, que quando eu vou fazer o traçado, né, eu dependo de uma declividade. Olha, quer ver? Deixa eu abrir o Excel aqui, só para a gente poder discutir rapidamente isso daí. Não quero tornar a aula muito extensa, mas isso daqui se faz necessário. Então, por exemplo, aqui, né? Aumentar um pouquinho aqui. I de declividade, dN de diferença de nível e dH de distância horizontal. Então, a declividade, o que que ela é? Ela é a diferença de nível dividido pela distância horizontal e tudo isso vezes 100. Então, se eu coloco aqui 20 e coloco aqui 100, 20%. Agora, né, e se eu vou repetir isso daqui, ó, mas eu quero identificar, por exemplo, vamos supor que se eu quero ter uma declividade de 8%. 8%. Eu sei que as distâncias entre curvas de nível são de 20 metros. Qual que é a distância horizontal que eu tenho que ter? A fórmula não é I igual a dN sobre dH vezes 100? Então, dH vai ser igual a dN dividido por I, isso aí vezes 100. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu quero uma declividade de 10%, a distância é 200. Se eu quero a declividade de 8%, a distância é 250 metros. Então, o que que eu faço? Se eu quero uma estrada, por exemplo, como a Anhanguera, no máximo, vamos por em torno de 9% de declividade. Então, para equidistância, desde que as curvas tenham uma distância de 20 metros, a distância horizontal entre uma curva de nível e outra, se for menor que 222, vai dar uma declividade maior. Se a distância for maior que 222 metros, distância plana horizontal, se for maior, a declividade vai dar menor. Então, para eu respeitar uma declividade de 9%, a distância tem que ser no mínimo, de 222 metros. Então, eu venho, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que eu vou fazer um estudo, né, um traçado de uma rodovia, né? De uma rodovia. Por exemplo, começo aqui, né? Line, começo aqui, por exemplo. Tirar o ortogonal. Então, a gente às vezes evita, né,
cruzar rios, porque são obras de arte, são caras. Se eu fosse cruzar essa curva de nível com essa, eu preciso medir se ela tem, no mínimo, nesse ponto que eu estou cruzando, entre essa e essa, 222, porque senão seria declividade maior que 9%. Então, eu começo aqui, ao invés de eu cruzar bem na perpendicular, eu posso desviar um pouco o trajeto aqui, ó, e fazer nesse sentido. Também, se eu ficar fazendo muitas curvas, curva também é um impedimento na construção de estradas. Mas, de qualquer forma, né, é uma forma de eu diminuir a declividade, porque eu vou passando entre as curvas de nível. Quando não tem jeito, né, a gente cruza rio. Quando não tem jeito, tem que cruzar. Mas, né, por isso que são feitos os traçados. Os traçados são feitos justamente para isso, para a gente escolher entre cortes e aterros, menores declividades, só que maiores movimentações de terra, maiores percursos. Então, com isso, a gente vai estabelecendo, né, um caminho aí, tá? Então, por exemplo, se eu fosse ligar esse ponto a esse ponto aqui, olha, line, ao invés de subir aqui já na curva de nível, eu posso sair aqui de lado, que eu vou enfrentar menos declividade, né? Olha lá. Posso passar nesse sentido. Se eu vim aqui para descer aqui, eu vou estar enfrentando uma declividade maior. Eu posso vir aqui, ó, nesse sentido, e cruzar na diagonal, tá vendo? Tá vendo? Então, eu fiz isso com menor declividade. Isso para eixos de rodovia, né? A gente vai voltar a falar também nisso, mas de uma forma bem simplória. Quando a gente fala de barramento, para não tornar a aula muito extensa, perceba uma coisa, né? Eu tenho que olhar as curvas de nível aqui. Por exemplo, o cume é de 630. Se o rio está descendo aqui, ó, aqui são cotas menores. Então, se o cume é 630 e as curvas de nível estão de 20 em 20 metros, como é que eu sei? Que aqui na legenda do mapa vem falando para mim que as curvas estão de 20 em 20 metros. Então, o que acontece? Eu não posso pegar, vou voltar onde eu estava lá, ou posso pegar qualquer outro lugar. Lembrar do lugar aqui fica meio difícil. Mas, aqui. Eu tenho que entender o seguinte, eu não posso tirar 20 metros do cume. O cume é o ponto mais alto. Depois da curva 640, não teve a curva 660 de 20 em 20. Teve o ponto mais alto, que é o 645. Então, eu sei que daqui em direção ao rio está caindo, se esse ponto é 645, e eu tenho uma curva de nível mestra 600, eu vou ter a curva de nível mestra outra 700. Então, e as curvas estão de 20 em 20. Então, se esse é o ponto 645, automaticamente eu tenho o ponto indo para baixo em direção ao rio 640, o 620 e aqui mais marronzinha, mais espessa, a 600, que é a curva de nível mestre, certo? Então, por exemplo, se eu for fazer um barramento de 40 metros, a partir dessa curva aqui, 40 metros, PL, eu vou ter, em cima dessa curva, subindo para essa curva aqui, eu vou ter 20 metros. Subindo para essa outra curva aqui, mais na perpendicularidade, mais 20, 40. Qual que vai ser a área inundada? Eu vou caminhar em cima da curva de 40, porque a água sobe a nível. Então, aqui, ó, percorrendo aqui a curva de nível onde eu estou, vou fazer meio rápido, só para a gente ver aqui o resultado, tá? Vamos passando em cima da curva de nível de mesma cota.
Tá vendo? Aqui teria que passar mais lentamente, com mais cuidado, né? Que eu estou querendo fazer mais rápido, justamente sem dar muito zoom, para vocês terem uma ideia. Tá vendo? Aqui vai extrapolar. Não vou conseguir, porque, tá vendo? O mapa acaba aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a curva menor, eu vou fazer a barragem com 20 metros só, tá? Fazer ela com 20 metros só. Fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. Daqui eu vou fazer com 20 metros só. L. Aqui eu vou subir perpendicular, 20 metros. Porque não teria espaço. O mapa acaba bem... Não dava para fazer todo o entorno. E você não conseguiria ver a área inundada. Caminhar aqui sempre em cima da mesma curva, porque eu estou na mesma cota. Subi só 20 metros agora, tá? Só 20 metros. Ó. Pronto. Olha, isso aqui é a área inundada para 20 metros. Entendeu? Então, aqui, ó, dessa curva para essa, subiu 20 metros. E desse lado para esse, subiu 20 metros. Então, é assim que a gente faz, delimita a área inundada, né? E aqui, como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com essas cotas. Sempre olhar quem são as mestras próximas, saber se eu estou no topo do morro, no fundo, né? Saber que as curvas de nível, ou se elas estão de 20 em 20 metros, ou de 10 em 10 metros, isso o mapa tem que falar para a gente, para que a gente consiga determinar as outras cotas, ok? E essa questão da declividade também, que é muito importante. Para não estender o vídeo, eu paro por aqui. Mas em outras aulas para frente a gente vai detalhar ainda mais, ok? O meu muito obrigado a vocês e até a próxima.